Mas agora eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa. Eu não vou dar título, não vou falar nada disso, não vou dizer ponto isso, ponto aquilo, mas aqui, nesses poucos versículos, você vai entender uma coisa: Deus, através de uma aliança, ou melhor, vou colocar melhor, uma aliança é tão poderosa, uma aliança, ela é tão poderosa, que ela traz cura no espírito, no corpo e na alma. Uma aliança, ela é tão poderosa que ela traz cura. Aonde? No espírito e na alma. No corpo e na alma. Como assim? Eu vou te explicar. Esse texto que nós lemos aqui é o apóstolo Paulo que está escrevendo para Timóteo. Só que o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui, bem rapidinho, ele está preso em Roma. Já é a segunda prisão e ele está assim, já está nos últimos dias dele, nos últimos tempos ali. Ele já sabe que vai morrer, ele já está sentindo que a morte dele está chegando. Tanto que uma das últimas frases dele, né, aquela famosa, todo mundo fala, né? Todo enterro que tu vai, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O cara às vezes nem crente é. E aí vai o pastor desavisado e vai lá assim, ó, a palavra do Senhor diz lá, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, ele guardou a fé. Às vezes o cara nem crente não é, mas ele combateu o bom combate, ele quando morre todo mundo vira santo, não é verdade? Nunca vi isso, gente do céu. Quando o camarada morre, ele podia ser o diabo vivo, mas quando ele morre, ele vira santo. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo está no final da vida dele, e aí o que ele diz? Ele fala o seguinte: ele está passando por um problema terrível. Eu estava tentando explicar ali os pastores, na verdade, mais ou menos como Paulo estava vivendo. Todo mundo sabe que os romanos eram peritos em tortura. Em toda a história, os romanos eram peritos, eles foram peritos em tortura. Então o que eles faziam? Quando um prisioneiro da pior espécie era preso, nesse tempo em que Paulo estava preso, eles colocavam esse camarada preso numa masmorra. Essa masmorra tinha um buraco na parte de baixo, as pernas desse camarada do preso entravam nesse buraco, e aí por baixo eles colocavam corrente. Para quê? Para que a perna dele ficasse preso na corrente e ele não pudesse levantar ela ali e achar como é que eu posso dizer, uma posição em que ele se sentisse mais acomodada, melhor acomodada, porque eles queriam torturar. Então ele já estava com as correntes, mas com as pernas lá dentro e forçando elas ali embaixo para poder causar tortura nas pernas dele. E os braços dele ficavam assim, ó, também preso a duas correntes. Quando esse prisioneiro, ele queria, quando ele estava bem, ele não estava causando problema para os guardas, nem para ninguém, então eles queriam dar uma colher de chá para ele, eles afrouxavam aquelas correntes, e aí o prisioneiro poderia fazer o quê? Afrouxava aqui, ó, ele poderia se agachar e sentar, mas nunca deitar, nunca, dormia em pé, sentado, deitado nunca, porque eles queriam tortura. Quando ele estava irritando os guardas, por algum motivo, os guardas esticavam as correntes para que ele pudesse ficar todo esticado e ser torturado numa intensidade maior. Só que eu estou falando de uma masmorra que ele está preso dessa forma, só que as paredes dessa masmorra é de pedra, de rocha. E essas pedras, essas rochas da masmorra, elas ficavam, era feita ali, era construída a masmorra exatamente no local, já de propósito, onde passava todo o esgoto da cidade. E aí o esgoto passava por ali, e por passar por ali, entranhava naquelas paredes e ficava, pense, eu vou usar a palavra chula, mas que todo mundo, até criança, vai entender. Ficava agarrado ali, não só
em espécie, mas em cheiro, cocô, xixi. Para homem não é xixi, quem faz xixi é mulher. Para homem é mijo e bosta, agarrado naquelas parelhas, um fedor insuportável. Então o apóstolo Paulo está nessa situação, e por conta disso, eles também não eram soltos para poder, ei moço, eu quero, desculpa a expressão de novo, eu quero fazer cocô, eu quero mijar, se vira. Eles escolhem um momento durante o dia ou dois para poder soltar o prisioneiro e fala: agora, se você quiser fazer as suas necessidades, você vai. Se ele tivesse com vontade nessa hora, ele fazia. Se ele tivesse com vontade em outra hora que estivesse preso, problema dele. Caga na calça, mija em si mesmo, e era desse jeito que eles viviam. Então você faz ideia do fedor, do horror. E isso trazia doença. Para quê? Para a pele, para a carne. Para a carne. Então o apóstolo Paulo é quase certo de que ele já estava cheio de enfermidade por conta disso. Imagine a quantidade de bactéria, vírus e por aí vai, que estava no meio dessa porcalhada, sujeirada toda. E ele todo preso dessa forma. Então, não só o apóstolo Paulo, mas todos os prisioneiros que ficavam ali. Então essa era a situação. Só que aí agora eu venho aqui para o texto para você entender. Eu já te contei qual era o contexto da história, como Paulo estava. Agora eu vou ler diferente para você entender da maneira correta o que está acontecendo aqui. E aí você vai entender o porquê que uma aliança tem o poder de curar o espírito, o corpo e a alma. Amém? Vamos lá? Então o apóstolo Paulo, ele está ali preso, e aí ele consegue escrever uma carta para mandar para Timóteo. E aí, nessa carta que ele escreveu e mandou para Timóteo, olha para cá, por favor, para o inimigo não deixar você desviar do que Deus quer te mostrar aqui hoje. Porque se você não entender isso aqui, você vai batendo papo com Satanás na rua, mas eu tenho certeza que você vai mandar ele embora hoje. Amém? Vamos lá. Paulo escreveu uma carta para Timóteo, para ser entregue a Timóteo, e ele começa dizendo assim, ó: Paulo para Timóteo, né? Procure vir logo. Ele está dizendo para Timóteo, pastor Gilberto, ó. Ele diz assim, ó: procure vir logo ao meu encontro. Quem entendeu isso? E aí ele segue: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, procura vir logo aqui me encontrar, porque Demas, você sabe que Demas estava comigo, mas ele meteu o pé, ele me deixou aqui, porque ele amou mais o mundo do que Cristo. Então ele foi para Tessalônica. Então Demas me abandonou. Ele está dizendo isso. E aí ele segue falando o seguinte, ó: Crescente foi para a Galácia. Então já não é só Demas que deixou o apóstolo Paulo. Eu não vou entrar no contexto aqui de que um abandonou e o outro foi para outro lugar, porque você vai entender uma coisa. Aqui no final do texto você vai entender. No final do texto você vai entender. Demas, eu procurei saber quem era Demas, o porquê que Demas abandonou Paulo. Não dá para falar aqui hoje, mas a Bíblia fala pouco dele. A Bíblia fala só o seguinte: se eu não me engano, numa carta escrita a Filemon, o apóstolo Paulo está falando de Demas, mas está falando que ele é um cooperador de Paulo, um cara amado, tranquilo. E em outra carta ele está dizendo também, acho que a carta aos Colossos, que ele era colossense, está dizendo que ele era um bom colaborador, ele era uma pessoa, um cara que estava ali acompanhando ele. E aí o que acontece?
era um cara de confiança de Paulo, que começou o ministério ali com Paulo e caminhou um bom tempo com Paulo, porque Paulo era enjoado, Paulo gostava das coisas da maneira correta. E aí Demas estava ali com ele e estava sendo elogiado. Ele era um bom discípulo, só que ele, em um determinado momento, quando Paulo está preso, Demas vai embora, abandona ele e vai viver em Tessalônica aquilo que a Bíblia está dizendo, que porque ele amou mais o mundo do que a Cristo. E aí ele segue dizendo agora sobre Cretense. Cretense foi para a Galácia, ou seja, estava junto de Paulo também no ministério e abandonou Paulo. Ele foi para uma outra cidade, e eu já vou falar o porquê. E aí agora ele já falou de Demas e já falou de Cretense. Ele segue dizendo o seguinte, logo após Cretense, ele diz assim, ó: e Tito para Dalmácia. Então eu vou ler agora, só mais uma vez para você entender. Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. 3 camaradas que estavam junto dele no ministério, quando ele foi preso, cada um foi para um canto, espalhou, abandonou, deixou Paulo na furada. Ah, mas fora em missão. Mentira. E eu provo com a frase que ele começa a dizer logo em seguida. Olha o que ele diz: só. Esse só aqui é muito forte. Ele diz assim, ó: só Lucas está comigo. Ele diz assim, ó: só Lucas está comigo. Só. Esse só é de somente. Esse só é de ressentimento. Esse só é de tristeza. Esse só é de reclamação, no sentido de que eu fui abandonado. Esse só é de, puxa vida. Esses caras não tiveram a consideração. Na hora que eu mais estou precisando, esses caras meteram o pé. Eles não tiveram consideração. Largaram uma célula, largaram o ministério, abandonaram o pastor deles. Sabe por quê? Porque não conhece o poder que tem uma aliança. Quando Paulo está dizendo só, ele está dizendo o seguinte, ó: só de tristeza tão profunda, que ele não está falando só por falar, ele está falando da alma dele. Porque se ele não tivesse falando da alma dele, ele estaria dizendo assim: mas não tem problema não, pô, Lucas ficou comigo. Ele não falou isso. Ele falou só Lucas ficou comigo. E por mais que Lucas tivesse ficado, ele está demonstrando a tristeza na alma dele por ter sido abandonado. E o problema que nós estamos falando, eu não vou falar nem como é que é? Vou ler aqui o nome do cidadão: Crescente, porque esse tem história nenhuma. Eu não vou falar nem de Demas agora, porque era o camarada que estava colado com ele, ficou muito tempo colado com ele. Mas Tito, que na carta, quando ele escreve para Tito, antes de acontecer isso aqui, ele chama de meu filho amado. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo demonstra que Tito, ele ama tanto a Tito que ele escolheu Tito como filho dele. E eu estava falando sobre isso. Uma coisa é o teu filho que nasce de você, porque ele é biológico, não foi você que escolheu. Ele nasceu de você, você ama porque é teu filho, é sangue do teu sangue. Mas quando você escolhe alguém, é igual um pai quando vai adotar uma criança. Ele chega e fala assim: eu quero esse aqui, ó. Ele te escolheu para te chamar de filho.
é mais forte do que um filho biológico. Paulo chama Tito de filho amado. Então, olha o amor que Paulo tinha por Tito. Tito foi para Dalmácia, na hora em que Paulo mais estava precisando de alguém do lado dele. E ele está precisando tanto que ele está tão desesperado, a alma dele está tão aflita, tão abatida, que ele está escrevendo para Timóteo o seguinte, ó. Timóteo está lá em Éfeso, não é isso? E ele está escrevendo para Timóteo dizendo assim, ó: vem logo ao meu encontro. É mais ou menos assim: por favor, em nome de Jesus, vem logo para cá, fica perto de mim, porque todo mundo me abandonou. Um foi para um lado, para o outro para o outro. Só o fulano que ficou comigo. Mas mesmo com o fulano aqui, eu estou sentindo falta de alguém. Eu estou solitário. Eu não mereço estar passando por isso sozinho. Ainda que eu sofra, que eu morra, mas fica aqui do meu lado para eu saber que você está comigo. A alma dele estava abatida, ferida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí ele segue dizendo, vamos lá. Ele já falou dos 3 camaradas, e aí ele fala que somente Lucas está comigo. Aí ele sai, olha como isso, cada detalhe aqui é uma revelação poderosa. Aí ele já mostrou aqui que a alma dele está ferida. E aí ele começa a falar de um outro assunto. Ele vai falar agora do corpo dele, porque o corpo dele está enfermo, devido a tudo que ele está passando. Os problemas todos estão trazendo enfermidade no corpo dele. Aí ele começa a falar, porque ele está sentindo frio. Quem tem febre sente frio. Quem está ficando adoentado começa a sentir frio, começa a passar por problema. E pior, o inverno está chegando. E aí o que acontece? Ele tá pensando assim, o bicho vai pegar pior ainda para mim. Aí ele pensa no corpo dele agora, para demonstrar para mim e para você que ele está com um problema no corpo também. E aí ele diz assim, ó: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. O camarada está tão desesperado que ele está pedindo para trazer um camarada que ele mandou embora um tempão atrás, e agora ele vai ser útil, porque eu estou sozinho. Então traz ele, que é para ele me ajudar. Aí entra o corpo, quando ele diz assim, ó: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Gente, olha o que ele está falando aqui agora. Está falando do corpo dele. Só que aí agora ele volta a querer aquietar o espírito, a alma dele e o espírito dele. Ele quer fortalecer o espírito dele, que é para ele poder resistir o tempo, a maior parte do tempo possível. Porque quando ele está falando de cartas, de livro e pergaminho, ele quer ser nutrido com a palavra para se manter de pé, porque ele sabe que só a palavra é que mantém a nossa vida, o nosso corpo, o nosso espírito de pé. E aí, ele está falando do pergaminho porque ele queria, na primeira oportunidade que tivesse, escrever tudo isso que ele estava passando, conforme nós sabemos que 50% ou mais do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então ele está falando, ele já demonstrou aqui ferida na alma, ele demonstrou para a gente ferida no corpo, ele está demonstrando agora que o espírito dele, ele está com medo do espírito se apagar e ele morrer. Então ele ainda quer um tempo de vida para que ele possa contribuir ainda mais com o Evangelho de Cristo Jesus. Enquanto eu e você temos tempo de ler pelo menos 1 hora do dia a palavra de Deus e meditar nela, e a gente não faz. E é por isso que quando vem o vento, qualquer ventinho derruba. Machucou, doeu.
Eu não tenho dinheiro para comprar um pirulito. Tem gente que quando fica duro, abandona Jesus, porque Jesus para ele é dinheiro. Tem gente que o emprego, o trabalho, arrasta ele para o mundo. Só a falta dele é que traz ele para a igreja. Aí quando arruma um emprego, o emprego afasta ele para o mundo novamente. Cuidado com o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Vamos voltar para cá, senão eu vou acabar pregando, né? É porque me empolga quando eu falo essas coisas. Vamos lá. Então ele está dizendo o seguinte, né? Ele terminei aqui, vamos ver. Ele fala dos pergaminhos. Aí agora ele entra, olha só. Agora ele entra. Olha como que ele foi ferido. Olha como o apóstolo Paulo. Porque quando você está ferido no corpo, você aguenta. Porque você sabe que o teu corpo ferido vai, se colocar um remédio, ele fica bom. O teu espírito, quando está forte, você continua vivo. Agora, o diabo está investindo na alma do ser humano. Por quê? Porque sabe que quando você está com a alma abatida, ele vai conseguir te destruir com mais facilidade. Aí o apóstolo Paulo está ficando com a alma abatida por causa não de estar preso. O problema dele não era estar preso. O problema dele foi o abandono. O problema dele foi o quê? As alianças que foram quebradas. Aí ele volta falando da alma dele por causa das alianças quebradas. Olha o que ele diz. Ele continua falando com Timóteo e diz o seguinte: Alexandre, o ferreiro ou o latoeiro, do jeito que você quiser, causou-me muitos males. Agora ele está dizendo que um dos discípulos dele, que estava junto dele, que compartilhava momentos com ele no ministério, causou muito mal a ele. E aí ele diz qual é o tipo de mal que ele causou. E isso aqui é sério demais, porque olha só o tipo de mal que ele está dizendo que causou. Ó. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Paulo deixou claro o seguinte: sabe por que tem muita gente que sai da igreja? Sabe por quê? Porque não conhece a palavra, não sabe o poder de uma aliança. Aí ele fica chateadinho e sai. E não sabe o tamanho do buraco que ele está causando. Porque tem gente que não olha para o seu líder e vê que está causando mal a ele. Ele só vê o mal que está sendo causado na própria vida, porque o ser humano é egoísta. Então vamos lá, ele está dizendo aqui, ó. O camarada, o tal do Alexandre, tem algum Alexandre aí, pastor, pelo amor, troca de nome, em nome de Jesus. Então toma cuidado, muitos males ele me fez. E aí ele vai e faz o seguinte: eu vou botar esse cara na mão de Deus, deixa ele na mão do Senhor. Ó, e ele fala isso meio que dando um decreto. Ó, qual é o decreto dele? O Senhor dará retribuição pelo que fez. Porque quem planta o mal, quem planta o bem. Vamos voltar para cá. O apóstolo Paulo foi um cara ruim? Ele só está dizendo o seguinte: que o Senhor retribua a ele aquilo que ele fez comigo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar aqui. E aí ele segue dizendo do cidadão o seguinte, ó: Timóteo, se fosse nas palavras de hoje, ele está dizendo assim, ó: previna-se contra ele. Previna-se contra ele. Com as palavras de hoje é para assim: Timóteo, por favor, toma cuidado com o que ele fala contigo. Se fosse no dia de hoje, Paulo estava dizendo o seguinte: Timóteo, não chega perto dele, porque ele é rebelde, ele é pilantra, safado, sem vergonha, e ele vai te contaminar. É por isso que a Bíblia diz: não chegue, não se assente com o rebelde, porque tudo o que ele fizer vai fazer na intenção de contaminar você. Então toma cuidado com o que você
com quem você anda, com quem você tem contato, relacionamento. Eu assumi uma postura, pastores, hoje. O camarada, quando faz alguma coisa contra mim no ministério, eu não quero que ele vá para o inferno, não. Eu não quero, não. Em nome de Jesus, ele vai ter um encontro com Deus. Mas nem uma boa noite eu dou para ele. Sabe por quê? Eu tenho uma boa noite para dar a ele, mas ele só tem uma má noite para me dar. As pessoas, quando saem da tua igreja, os pastores estão aqui de prova, elas nunca falam bem do teu ministério, elas falam mal do teu ministério, porque eles saem como se eles fossem corretos em tudo e as lideranças são erradas, porque eles não sabem o poder que tem uma aliança. Nem parabéns para você eu dou para traidor, porque se eu dou parabéns para você, eu estou dizendo para ele: segue uma vida inteira de sacanagem com os outros. Agora vamos voltar para cá. Ele está dizendo: previna-se contra ele, Timóteo, previna-se contra ele. E ele não diz só isso por falar. Olha o que ele diz: previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Ele está dizendo: Timóteo, toma cuidado com esse camarada, porque ele se voltou contra todas as palavras que eu tenho ensinado. E todo mundo sabe que o apóstolo Paulo ensinava a palavra de Deus, ele ensinava sobre o evangelho de Cristo, e esse camarada estava indo contra os ensinamentos que Paulo estava aplicando para a igreja de Cristo, dizendo no mínimo assim: tá vendo, eu não concordo, tá vendo, isso não está certo, tá vendo, tinha que perguntar, tá vendo, tem que ser desse jeito. Porque o que mais tem é gente que faz isso, mas porque não tem o reconhecimento de que uma aliança carrega um poder muito grande. Parece que as pessoas esqueceram que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia deixa claro, através do apóstolo Paulo, dizendo para Timóteo: toma cuidado, porque foi ele fez uma destruição tão grande que saiu Demas para um lado, saiu Crescente para outro, saiu Tito para o outro lado. Todo mundo me abandonou. Por quê? Porque foi no ouvido dele, deu ouvido às palavras dele, se opondo contra tudo que eu ensinei.